Deixa eu fazer aqui um pouquinho. Eu já quero começar, né? Porque em respeito a quem chega na hora, né? Eu gosto muito disso, de ser respeitosa com as pessoas. E aí, por que que eu convidei essa pessoa para conversar, para bater um papo com a gente hoje? Vocês não sabem a forma que eu conheci Risalva, viu? A gente se conheceu primeiro virtualmente, porque nós estudávamos o mesmo assunto, e depois, não é que ela veio aqui no Brasil me ver, foi até Minas, e a gente se encontrou, e a gente somos duas virginianas, então a gente tem muita afinidade. Depois ela me fez um convite lindo para eu ir até Nova York. Eu fui, fiquei na casa dela, fui super bem recebida. E de lá para cá, a gente tem essa amizade. Sabe aquelas amizades que você fica um mês, 2 meses sem conversar? Eu tenho muitas dessas, inclusive tem aqui, ó, Deia, que eu não vejo todo dia, Lilian, que eu não vejo, Clau, mas que também são muito minhas amigas. Falei o nome dessa, gente, foi porque eu consegui ler aqui, tá? Então, o que que acontece? Risalva, ela tem um jeito muito peculiar de pensar a vida. Aí eu falei, tem que chamar para ela falar isso pra gente, porque se vocês pensarem, se vocês soubessem, vocês não fazem ideia do que essa mulher já passou. Vocês não fazem ideia. Ela já foi Miss, ela é super guerreira, ela já teve filho que foi pra guerra, e inúmeras coisas. E olha, tá aí até hoje, lutando, é uma leoa e tá sempre arrumada, sempre bonita. Ela pode, porque claro que todos nós nos abalamos de algum modo, mas ela tem uma força enorme. Então é sobre isso que a gente vai conversar com ela hoje, tá? Porque ela tem muito para falar. Hoje é meu dia de ficar, ó, caladinha. Hoje eu vou fazer um exercício de ficar calada, tá? E aí, como eu falei para vocês que ela é sempre desse jeito, então eu vou começar perguntando para a Risalva, ela pode se apresentar de novo, né, a moda dela. Como é que ela faz para ver o lado positivo em uma situação negativa? Porque ela já passou por muitas dessas situações. Então eu acho que dividir isso com a gente vai ser muito importante. O que que você faz? O que que você ensina para a gente a fazer nesse momento, assim, de que quando, sabe, a gente olha e não tá vendo solução e você continua firme. Bem-vinda! Muito obrigada pela introdução, pelos elogios. Eu fico muito honrada de ser sua amiga. Quero agradecer a presença de todos e dar um bom dia, boa tarde, boa noite para todos, porque eu sei que nós estamos em países diferentes, em horários diferentes, mas com o mesmo coração, que é o coração de espírito de procura, não é isso? Sim. Eu vi recentemente, eu li alguma coisa que dizia que a pessoa inteligente, ela lê e aprende. E a pessoa sábia lê, aprende e põe em prática. Então, eu nunca iria dizer que eu estou aqui para ensinar, mas para compartilhar minha experiência e dizer que um dia eu tive uma determinação, outra e outra, sempre com uma determinação de mudar para melhor. E eu lia e dizia, eu quero ser assim. Eu via alguém que eu admirava, eu dizia, eu quero ser assim. E assim eu fui aprimorando para ser a pessoa que eu sou hoje. O que é que eu sou hoje? Eu sou uma pessoa que aprendeu a eliminar estresse, que vive muito bem, que aproveita a vida, que não perde tempo com o que não vale a pena. Então, como é que eu faço para tirar uma... Como é que eu enfrento uma situação negativa? Eu acho que tudo na vida tem um sentido. Existe uma razão para ser, né? Então, toda situação, por pior que seja,
ela traz um aprendizado para a gente. Mas veja bem, traz um aprendizado quando a gente quer olhar. Porque se a gente se manifesta em defesa, se defendendo, a gente nunca vai aprender. Porque em toda situação da minha vida eu tenho participação. Se eu tenho participação, eu tenho que saber o que é que aquilo dali está me ensinando. Então, eu estava falando com Carla outro dia, né, e dizendo para ela o quanto a gente paga por cada coisa que a gente aprende, né? Então, uma pessoa, vamos dizer, um exemplo que uma pessoa que a gente faz um negócio e perde muito dinheiro. Ai, por quê? Que bobagem foi que eu fiz? Eu não tinha esse dinheiro, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter feito aquilo. Para e pensa, tudo tem um preço. Às vezes a gente gasta um dinheiro ou perde um dinheiro para aprender uma coisa mínima que pode ter um valor enorme no resto da vida da gente, para o resto da vida. Então, tudo tem um preço. A gente paga para estudar, a gente paga por uma roupa, a gente paga pelo que come, a gente paga pelo que aprende. Porque até um livro que a gente compra e não lê, a gente comprou para ver alguma coisa interessante naquele livro. E a gente teve que pagar por isso, né? Então, eu acho que essa é uma maneira muito prática da gente tirar proveito das situações negativas. Porque elas vão sempre existir e vão sempre trazer uma lição para a gente. É importante assumir o nosso papel de errado no que a gente fez para dar certo. Porque no final das contas, tudo está certo. Tudo tá, isso é a máxima, né? Tá tudo certo, gente. Então, e o que que você diria, Risalvo, para aquelas pessoas, porque, claro, todos nós temos situação de dor, todos nós temos situação de sofrimento, mas o que que você diria para aquelas pessoas que se apegam, sabe? Tipo, ai, me aconteceu uma coisa ruim e eu fico nessa lamentação, eu fico na vítima, eu fico no sofrimento. E a gente até conversou sobre isso, né? A pessoa vê só o pontinho preto do lençol branco, esquecendo todo o resto, né? Então, o que que você diz para essas pessoas? Sobretudo quem está muito desmotivado nesse momento, sobretudo para quem está assim desanimado, porque, gente, tem muita gente sem esperança no mundo neste momento. Vocês podem ter certeza disso. Muita gente achando com um espírito de derrota, sabe? E com esse espírito de derrota, a gente não vai a lugar algum. Pois é, Carla. Eu vejo que existem diferentes situações para que a gente se sinta desse jeito, né? Negativa, desmotivada, deprimida. Eu sofri de depressão por muito tempo. Depressão muito violenta, desde minha adolescência, sim, eu posso dizer que foi. E eu aprendi que quem está com depressão está vivendo o passado. Ai, porque uma pessoa disse isso comigo e eu estou me sentindo mal. Eu sei que existem razões fisiológicas, por isso que a gente precisa procurar um médico, né? Se for o caso. Mas eu sei também que a gente pode mudar a maneira de pensar, de agir e fazer o próprio organismo produzir as substâncias que precisam, como dopamina, né? Exercitando para ser mais feliz e não entrar nessa depressão tão profunda. Mas olha, quando a gente analisa que o que eu estou sofrendo hoje, eu estou me sentindo miserável, é por uma coisa que está no passado, seja ela 15 minutos atrás, ela não existe mais no presente. Ela está no passado. Então, eu tenho que viver o presente, porque o passado não existe mais. A gente tem que tomar uma decisão, a gente tem que tocar para frente. Tudo bem. Então, uma situação que está no momento,
que a gente sabe que tem muitas que estão no momento, né? O que é que a gente deve fazer? Normalmente a gente sofre muito pelo que está fora da gente. Então eu acho que a melhor coisa é encontrar você mesmo, se conhecer melhor, vivenciar o seu momento, o seu eu, porque você não pode nunca resolver o problema que está fora. Eu estava muito contente, eu estava outro dia aí muito contente e liguei para uma amiga, né, para desejar feliz ano novo. E ela disse assim, e ela começou a falar de política. Eu mandei mensagem para muitas pessoas e resolvi falar para você, ligar para você para escutar sua voz, e você falou de política e fala da política norte-americana. Eu não liguei para isso. Eu não vou perder meu tempo em fazer coisas que não me acrescentam bem. Então, eu vejo essas pessoas, elas estão em sofrimento. Até porque elas vivem numa ilusão. Ilusão de que eu posso fazer alguma coisa para resolver o problema do mundo. Não, eu não posso. Eu posso resolver o problema do meu mundo. Eu acho que quando a gente pensa dessa forma, a gente elimina muito estresse. E olhe que eu tenho um médico em São Paulo, no Brasil, né, doutor Cícero Coimbra, que ele falou para mim que ele é um pesquisador e ele disse que muitas doenças que a gente tem, elas estão nas células, nos genes que vêm de família, que só vai desenvolver quando a gente tem estresse, que abre aquela célula, desenvolve a doença. Basicamente é isso que acontece, né? Por causa do estresse da gente. Então, aprender como eliminar o estresse, eu acho que é a melhor maneira, porque você elimina o estresse, você elimina a depressão, você procura ser mais útil para os outros, para você mesmo primeiro, depois para os outros, e assim você é mais feliz. Concorda, sim, Carla? Concordo. E quando você fala de eliminar estresse, né, da gente primeiro se conhecer, saber o que a gente quer, parar de querer arrumar o mundo antes de arrumar nosso mundo interno, porque tudo começa em nós, né? Então, assim, não adianta. Eu vejo muita gente que quer arrumar situações lá fora porque estão fugindo de arrumar situações internas. Então, quando você fala assim, a gente não resolve o que está lá fora, gente, é dizendo que se você se responsabiliza por você, se eu me responsabilizo por mim, e todo mundo que está nos ouvindo aqui hoje, todos que estão nos ouvindo, faz o mesmo, a gente já está ajudando lá fora também. Porque na vida tudo é atitude, tudo é exemplo, né? De discurso, todo mundo anda cheio. Eu quero ver, como a gente diz no popular, na hora do vamos ver como é que a gente age e não como a gente reage. E como tem gente falando aqui, Carla, outra Carla está falando, o ser humano foi feito para sentir prazer, não suporta muita coisa. Meu tio neurologista me falou. Eu não sou neurologista, Carla, mas a gente acha que é um equilíbrio, né? Prazer e dor. Tudo na vida é equilíbrio. Então, não dá para ter só dor e só ter prazer também, porque uma energia vem sempre muito junto com a outra. Então, a gente precisa saber equilibrar isso. E quando o Risalva diz, eu vou fazer uma outra pergunta para ela agora, dessa coisa do estresse, né, do medo de eliminar estresse da nossa vida, gente, se tem uma coisa que nos estressa muito, essa coisa se chama medo. Principalmente nesse momento, né, Risalva, que a gente anda com muito medo da morte, porque com o vírus aí é uma ameaça a todos nós, né? A gente não... Ninguém tem garantia, gente, de não pegar ou de não morrer. E muita gente está bastante assustada com isso. Eu falo que as pessoas mais conscientes olham para isso
e procuram viver melhor, porque acho que a gente tem que falar da morte para aprender a viver, né, Risalva? E aí tem muita gente que está muito estressado com esse medo. Isso também é uma porta aberta para isso que você acabou de falar. Você concorda? Vamos falar sobre morte para aprender a valorizar a vida. Concordo e vou acrescentar uma coisinha que eu deixei de falar ou que eu posso acrescentar agora com relação a encontrar o meu eu. Quando eu tinha aquela depressão forte, sabe o que eu fazia? Sabe como é que eu encontrava o meu eu? Cada pessoa tem uma forma de se encontrar. E eu não tinha vontade para nada, eu fechava a porta, eu queria estar no escuro, eu não queria falar, eu me sentia a pessoa mais infeliz do mundo, eu não sabia por quê, mas eu era. Eu botava uma música de Elba Ramalho, dançava em frente do espelho, porque aquela música me motivava. Depois eu tomava um banho, vestia a roupa que eu mais gostava, o que mais fazia sucesso em mim, que eu tinha umas pernas bonitas, era o que dizia. Adorei. Usava aquela saia curta, porque os homens gostavam de me paquerar quando eu estava com aquela roupa. Usava aquilo ali, saía, não tinha carro, pegava um ônibus, veja só. E do ponto de ônibus que eu estava, eu rodeava, ia para o terminal, depois começava, voltava. Quando chegava em casa, eu estava revigorada, com vontade de viver. Adorei. É uma Parece técnica, meio né, louco, gente? mas era uma maneira de eu sair da depressão. No outro dia, eu tinha uma energia fantástica. Eu não precisava tomar remédio para ter essa sensação. Então, a felicidade, a tristeza, a alegria, tudo faz parte da vida. Mas é uma questão de escolha. É uma questão de escolha. Por exemplo, eu tenho medo da morte. Vale a pena eu me torturar para ter medo da morte se eu sei que vou? Eu vi uma escritura do meu mestre, eu sou budista, e ele dizia que você nunca morrerá se você tiver uma vida significativa. Então, você, o corpo físico parte, mas você fica na recordação, no coração de cada pessoa que você conquistou. Eu estou nos Estados Unidos e eu estou distante da minha família. Fisicamente, eu não estou lá dos amigos, de todas as pessoas que eu amo, mas eu estou ligada por um sentimento, por uma coisa que se chama lembrança, saudade. Então, o medo da morte, eu acho que a gente precisava já ir se acostumando a pensar que esse medo não está me fazendo bem, ele está me levando à morte muito mais rápido do que se eu não tivesse o medo. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu tive muitos medos na minha vida, mas só agora eu vim saber que o medo é uma emoção que produz uma substância que desenvolve doença genética. O doutor Cícero falou que cada doença genética que é desenvolvida, ela tem uma relação com um determinado sentimento. E o meu, imagina que com 45 anos eu saí do Brasil com três meninos, 10, 13, 14 anos, vim para os Estados Unidos, eu não sabia o idioma, eu não conhecia a cultura, eu não tinha dinheiro suficiente para ter uma vida boa, mas eu vim com a coragem e acreditando que eu ia vencer. Eu enfrentei muitos medos. E hoje eu tenho uma vida plena, feliz, satisfeita comigo mesmo, com tudo que eu posso conversar com você e dizer que é verdade, mas com o medo eu desenvolvi o mal de Parkinson. É uma coisa terrível. Às vezes eu digo, fui diagnosticada com esse problema.
E as pessoas, nossa, elas sofrem mais do que eu. É impressionante, né? Porque se eu for pensar no que isso pode trazer de negativo para a minha vida, eu não vivo mais. Mas eu quero viver até o último instante da minha vida. Eu tenho um exemplo da minha mãe, que ela ficou entubada por uns 2 anos, eu acho, e ela era uma pessoa que tinha muito medo da morte. Mas ela ficou daquele jeito. E eu fui visitá-la e eu disse, mãe, como é que você está? E ela disse, eu estou sofrendo muito. Eu disse, você quer morrer para livrar o sofrimento? Ela disse, quero, porque eu sobrevivo por causa das máquinas. E isso não é vida. Eu quero viver. Mas desse jeito eu prefiro a morte. Eu saí de lá, 2 dias depois ela morreu. Ela se preparou para morrer, embora enquanto ela estava viva, ela queria viver. Ela fez tudo do melhor, de mais positivo para ter uma vida feliz. E teve. Eu acho que ela me inspirou para isso. Então, eu acho que eu vejo pessoas que estão em pânico por causa do vírus. Meu médico falou que é melhor se preparar da saúde e fortalecer o organismo do que dar evasão a esse pânico, a esse medo que ele pode chegar e entrar, me matar. Eu vou morrer de todo jeito. Né, Carla? Você concorda? Sim, eu concordo, gente, porque assim, como que a gente se ajuda, né? Porque nós somos seres biopsíquico, físico, espiritual, então a gente tem que ser inteligente o suficiente para se ajudar. Então, o medo, né? Se nós perguntarmos assim, de forma bem pragmática, ele ajuda em quê? Claro que uma porção de prevenção e prudência todos nós precisamos, a gente não vai frequentar lugares, a gente não vai contrariar o que a gente, tendo consciência, né, sabe que não pode fazer. Agora, esse medo de ficar, vai acontecer comigo, eu vou pegar, sabe? Hoje mesmo, a minha manicure falou comigo, eu tenho certeza que eu vou pegar esse vírus. Porque eu morro de medo dele, Carla. Eu fico pensando nele o tempo inteiro. Então, se a gente pensar naquela lei de que você atrai, né, da vibração, então não é pensar, é fazer sua parte e aí fazer o contrário disso, se fortalecer. Do que você pode lançar mão para te afastar dessa ameaça? Isso é bem mais inteligente. Então, o que eu ia perguntar e que Risalva acabou já falando um pouco para a gente se tem um momento exato para fazer uma transformação, né? Para fazer uma mudança em nossa vida. Porque vocês viram que ela disse que ela saiu do Brasil com 3 filhos adolescentes, sem falar o idioma, partiu, acreditou nela e foi, né? Poucas pessoas fazem isso, porque a maioria, e a gente estava falando de morte, gente, o tempo nos come. Eu sempre falo isso, sabe, Risalva? O tempo nos come. Então, ao invés de ficar temendo, deixando de viver, sabe? Lembre-se disso. Do quanto é especial ter um dia, do quanto ter ganhado esse ano novo, do quanto poder estar aqui ainda. Daí a gente ter tido esse desejo de estar aqui hoje falando com vocês. Porque é esse chamado para viva, viva. Olha, a gente fica falando que tem tanto filme, minissérie sobre zumbis, aí havia até um estudo dizendo que é porque muitas pessoas estão se identificando com isso. Pessoas mortas em vida, porque não fazem nada. Então, assim, não tem uma hora, sabe? Para esperar que fique tudo perfeito, para você operar alguma mudança na sua vida, né? Moema está falando aqui, morremos um pouco a cada dia. Sobretudo, gente, quando deixamos de viver, né? Porque não quer dizer que por estarmos vivos, estamos vivendo, né? Então, sabe o filme
esqueci o título agora, mas o importante é que o menino falava assim, eu vejo gente morta. E eu sempre falo também, eu vejo gente morta, mas o mais triste é que eu vejo gente morta em vida. Não tendo essa gratidão, sabe? Oi, Edmilson! Ai, Edmilson é ginecologista e eu estava lá na cidade deles semana passada, eles me receberam super bem. Deia falou aqui também para viver, todo mundo está participando, gente, bacana isso, sabe? E Lília falou que essa é a pior morte, se deixar morrer com tantas possibilidades. Risalva acabou de falar do que ela está enfrentando agora, né? E que o médico dela falou com ela. Então, olha, ela podia estar reclamando, gente, deitada, sabe? Né? Ela está aproveitando cada minuto. E isso é a coisa mais bonita, porque a gente pode receber o que nos acontece e fazer alguma coisa com isso, ou pode condenar e esperar morrer, né? Então, isso não, isso, o filme é o sexto sentido, tá, gente? Que o menino fala, I see dead people, pessoas mortas, meu inglês na baixa. Então, Risalvo, tem esse momento, se você fosse esperar até hoje para mudar para os Estados Unidos, para fazer o que você tinha vontade, você acha que esse momento teria chegado se você não tivesse construído o momento? Pois é, tudo é uma determinação. Eu estou vendo aí que minha tia tá presente, né? E ela tem Olha, medo de morrer com vírus. tá com medo. Eu posso até morrer pegar esse vírus e ir para o céu com ele. Mas ele não me amedronta. Nada pode me amedrontar. Porque tudo é uma decisão na vida da gente. Ser feliz é preciso ter coragem. Ser feliz é tomar uma decisão, enfrentar. Na hora que você diz, existe uma explicação que diz que uma caverna pode estar na escuridão por muitos anos, milhares de anos. No momento que você acende um fósforo, você ilumina aquele lugar. É uma questão de segundo. Tudo na vida da gente é uma questão de escolha. E a escolha se dá em um segundo. Eu quero isso, eu não vou mais querer isso. Eu vou fazer isso. É determinação. Então, eu acho que ser feliz é uma escolha. Sofrer por qualquer coisa é uma escolha. Porque os problemas eles estão fora, não mudam, as pessoas são as mesmas, a casa que eu vivo é a mesma, tudo é o mesmo. A família, mas né? O patrão, a família. Tudo. Mas eu posso mudar. Né? Tem pessoas que, vamos dizer que num relacionamento, você tem problema com aquela pessoa e você... Às vezes você não gosta dela, ela não gosta de você, você não sabe nem por quê. Mas é uma decisão sua ser alimentado pelo que essa pessoa faz ou ser alimentado pela sua escolha, né? Então, você vai ter essa pessoa que você tem atrito e você dá importância para ela, para o que ela diz, para o que ela fala. Veja, quando eu falo está dentro e está fora. Essa pessoa que está tendo atrito com você, que está tendo problema, ela tem as razões dela para estar passando por aquilo, para dizer o que ela diz. Mas você tem suas razões de saber que não é verdade e não deixar se agredir pelo que dizem ou que pensam de você. Isso é libertador. Se eu achar que alguém está dizendo que eu sou feia,
eu vou me olhar no espelho e vou dizer o que é que falta eu ajeitar na minha cara, porque eu acho que a primeira coisa para a gente evitar atrito de relacionamento, por exemplo, eu já estou entrando no outro assunto, Carla, Pode mas entrar, não tem problema. Não. Isso aqui é um bate-papo, gente. A gente é, tá, né? Não tem nada. eu acho que toda vez que alguém diz alguma coisa para a gente deve escutar, porque pode ser verdade. Pode ser verdade e eu não tenho coragem de assumir que o que a pessoa está dizendo é verdade. Daí, né? Um minutinho. Daí ficarmos tão chateados quando alguém fala uma verdade pra gente que a gente está acostumado, familiarizado com ela, só não quer aceitar. Aí qual que é a primeira reação da gente? É ficar com muita raiva da pessoa, né? Porque ela verbalizou o que você não quer nem falar para você mesmo. Então, você escuta, você concorda. Olha que coisa difícil concordar com a outra pessoa que está lhe maltratando. Quer dizer, no seu ver, quando você ainda não mudou, você pensa que está sendo maltratado por aquela pessoa, né? Mas se você concorda e você pensa, depois você volta lá e diz: você tem razão. É difícil, né? Mas é libertador, como Carla disse. É libertador. Porque se eu sei que eu estou fazendo alguma coisa errada e alguém chega para mim e diz, ou diz que não gosta de mim por isso, ou qualquer coisa assim, ela tem toda a razão para dizer, para agir dessa forma. Eu é que não vou permitir que ninguém de fora me agrida. Porque Repete, repete. eu acho que isso, quando a gente tem autoestima, quando a gente gosta da gente, a gente não permite que outras pessoas maltratem a gente. É feito, você é uma mãe, você tem seu filho, você protege ele, você não permite que ninguém venha maltratar o seu filho, mas está se esquecendo de proteger a si mesmo. Por que que eu vou escutar e dar valor a coisas que estão dizendo de mim, por exemplo, que eu não sou? É como eu vi outro dia, o cara disse assim, ele era careca, vão me chamar de careca, eu vou ficar com raiva se eu não tenho cabelo? Eu achei engraçado isso, sabe? Aí ele foi, é um professor que tem, que eu esqueço o nome dele agora, ele é famoso, ele tem muitos vídeos no YouTube. Ele disse, aí vão chamar minha mãe, vão dizer que minha mãe é isso ou aquilo outro. Aí eu vou dizer para ele, mas eu nunca vi você no relacionamento com minha mãe. Porque ele chamou filho da... Ah, é Leandro Carnal, né? O careca que você tá Eu falando. achei interessante, ele estava falando isso. Uhum. Isso é a pura verdade. Então tem pessoas que estão se desgastando, que estão se matando e dizendo é o meu marido que está me maltratando. É meu chefe que está me maltratando. É Sim. interessante, né? Quando, na verdade, a gente está se permitindo ser maltratado. Então, é como a gente, como eu estava dizendo, a gente escuta, por exemplo, o Leandro Carnal dizer isso, a gente concorda, a gente é inteligente, a gente compreende o que ele está dizendo, né? Mas a gente tem sabedoria quando a gente aprende a colocar em prática. Aí que Isso tá é o que faz a X. mudança. Isso é que faz a diferença. É você determinar e dizer, a partir de agora é assim que eu vou ser e é assim que eu vou fazer. Aí todo mundo olha para você e diz assim, nossa, você está tão diferente. Aí aquela pessoa que não gosta de você chega para a amiga e diz assim, eu insulto ela de todo jeito e ela não reage mais. Eu vou parar.
Aí você diz assim, todo mundo mudou, porque sua percepção de vida mudou. É preciso querer mudar. É preciso tomar uma decisão. Isso é ter amor próprio, sim. E outra coisa, além de eu ter amor próprio, eu respeito a outra pessoa. Porque quando alguém me insulta porque está num estado de vida muito baixo e eu reajo, eu também estou insultando. Sim. Eu não tenho nem razão para estar dizendo que essa pessoa é isso e aquilo outro, porque eu estou no mesmo nível de vibração. Interessante, né? E a gente baixa a frequência, né? Porque você tá bem. Aí, tipo, alguém te cutucou com algo negativo. Se você reage também negativamente, conforme aquilo que foi enviado para você, você baixou sua frequência, né? Acabou fazendo o que ela gostaria. Então, ela tem, Marisa falando, estamos aqui aplaudindo, bonitinho. Então, assim, é isso, da gente ter sabedoria, gente. Inteligência quer dizer escolher entre todas as coisas. Então, quando nos acontece isso, eu vou escolher o quê? Como que eu vou escolher agir em relação a isso? E isso em tudo que a gente faz, porque é no relacionamento que às vezes você recebe muito menos do que você dá. Não que a gente faça alguma coisa para receber na mesma moeda, mas se maltrata seu espírito, que é o que você falou agora há pouco. Não devemos nos maltratar. Não quer dizer que vamos ser donos da razão ou querer que tudo seja do nosso jeito, mas nos maltratar também recebendo menos do que nós merecemos? Ou então engolindo todos os sapos para poder manter uma situação que não é boa? E por não falar, por não expressar o que nós sentimos, por não expressar a nossa verdade, a gente vai se machucando a ponto de adoecermos. Isso é muito sério, né? Então, tem um limite, né? Tem um limite até onde eu posso fazer pelo outro, mas eu tenho que estar muito consciente do meu papel. Eu tenho que estar muito consciente do meu valor, como você começou falando da autoestima, porque é sempre o lugar que eu me coloco. Se eu me coloco como um tapetinho, você se colocou como tapetinho, você está pedindo para os outros pisarem em você. Então, a gente tem que ver por que a gente lida com a vida desse jeito. Por que a gente quer ficar doente para ter atenção das pessoas? Por que a gente quer ficar no drama, né? E a gente rejeita a felicidade. Por que a gente precisa rejeitar a felicidade? Porque as pessoas gostam mais dos coitadinhos? Eu Né? conheci, Carla, por falar em coitadinho, eu conheci um casal que quando brigava, ele dizia assim, você está tirando vantagem de mim. Você está levando vantagem nesse relacionamento. Você casou comigo porque eu sou um bobo, porque eu sou um besta. Aí você veja o que é atrito de um relacionamento, de uma conversa, né? Normalmente a gente, para se defender, a gente diz, eu não fiz isso. Eu não sou assim. Aí, quando você concorda com a pessoa, aí você diz assim, isso mesmo, você é um besta. Você está se colocando na situação de um besta. Por que eu vou tirar? Eu só não vou deixar que aquilo me atinja. Ah, porque você está me fazendo de besta. Não, eu não estou fazendo de besta. Não, a situação é outra. Você está se colocando no lugar de besta, então você é uma besta. Não sou eu que estou dizendo. É você que está se colocando. Por isso que eu digo, quando alguém está dizendo alguma coisa para a gente, a melhor coisa é a gente ficar, analisar. Não toma nenhuma decisão sobre uma forte emoção. Eu conheci uma pessoa muito sábia também que dizia assim, olha, aprende a se proteger desse jeito. Isso é uma coisa que eu aprendi, né? Quando alguém quiser te
perguntar sobre tua vida e te perguntar coisas que tu não queres dizer, a pessoa dizia para mim, né? Que você não tem a obrigação de dizer tudo para as pessoas. Tem coisa que você quer se preservar. Aí você vai e diz assim, tá bom, eu vou te dizer. Outra hora que agora eu estou super ocupada, eu vou ter que sair. Aí a pessoa volta e diz assim, ei, e aquilo que eu te perguntei? Pois é, eu vou te dizer, mas eu te ligo para contar, tá certo? Eu te ligo outra hora. E você nunca vai ser indelicada com a pessoa e nunca vai contar, porque ela vai desistir de perguntar, que ela tá vendo que você não vai contar nunca. E vai se tocar, né? Vai Talvez. se tocar. Então, eu estou falando assim, essas coisas, né, que são dicas para a gente evitar qualquer tipo de problema, né? Porque convivência, gente, convivência, talvez porque a gente é carregado muito de nós mesmos, né? Cheio de razão, cheio de querer, né? Cheio de fazer do nosso jeito. Convivência tem atrito, né? Quando não tem atrito, uma das partes realmente sofre, porque eu falo isso que às vezes a pessoa não verbaliza, mas ela está implodindo, né, internamente e faz um mal danado, porque muita gente quer deixar a vida no pacífico, no equilibrado, mas nada é uma coisa só a vida inteira. Teremos problemas, seja qual for a relação que a gente tem, no trabalho a gente tem problema, né? Sempre vai ter alguma coisa nos desafiando exatamente para a gente aprender a compreender, a gente aprender a pôr em prática o que a gente aprende. Então, todas essas coisas que a gente está falando aqui são coisas para a gente se ligar nesse movimento, né? De maior entendimento e parar de bater de frente, parar de gastar energia com aquilo que não tem importância. A gente Não perde vale a tempo pena. demais. Que Oi? não vale a pena, né? Não, não vale a pena. Que não Eleja vale a quais pena. batalhas você quer lutar, gente. Eleja. Não fica entrando em tudo quanto é guerra, não, porque é pura, é ser perdulário com sua energia. Outro dia eu estava falando com uma amiga e eu dizendo assim, hoje eu vivo um relacionamento tão sadio, tão bom, tão feliz. Eu aprendi. Eu elogio tanto meu marido. Eu mostro para ele tudo que ele tem de bom. Por que que eu vou Sim. mostrar o que ele tem de ruim? Aí ela disse, eu não faço isso com o meu. Eu disse, com certeza você está deixando de ser mais feliz. Então, essas coisinhas que a gente não quer fazer porque a gente não decidiu ainda ser feliz. Decide ser feliz e procura ver. O que a gente está falando aqui são dicas, né, Carla? A Sim, gente sim. tem o mesmo pensamento e a gente está trocando experiências, porque eu sei que todas as pessoas passam pelos mesmos problemas, muda as figuras, os locais, mas esse problema de atrito em relacionamento, a gente muitas vezes deixa de ver o que tem de bom na pessoa para valorizar o que tem de ruim. Isso tem um feedback muito negativo, E que tipo de né? parceiro é esse, né, Risalvo? Que tipo de parceiro que não está ali conosco para ser companheiro, né? Que em um momento prometeu lá que era na alegria e na tristeza e começa a fazer da vida do outro um inferno, seja psicologicamente, né? Porque está sempre não sabe elogiar, fica acusando o outro o tempo todo, criando um inferno nisso, sabe? Então tem até um livro que chama As 5 Linguagens do Amor. Eu fiz até um vídeo sobre isso aí, gente, no IGTV aí. Depois vocês podem olhar. Falando exatamente isso, que, poxa, cada um expressa de um jeito, mas a gente pode aprender também a fazer o que
deixa o outro satisfeito, que eleva o outro, afinal é a pessoa que está com a gente, né? Eu tenho um autor que eu gosto muito dele, né? Ele é autor daquele livro Mulheres são de Vênus, E Homens homens são de são de... Marte. Isso. É John Gray. Uhum. Então ele diz que o homem tem a natureza de homem, a mulher tem a natureza de mulher. São bem distintos e a gente tem que aprender a ver essa diferença e respeitar essa diferença também, né? Que existe. Então, Mas pensando deixa eu falar nisso, uma coisa aqui. Somos diferentes, né? Temos essa natureza e agora com várias outras orientações. Mas, gente, se eu fico no meu espaço, né? Da mulher, num relacionamento eu não aprendo com a pessoa que está comigo e ela não aprende comigo também, pra gente, né? Eu sempre falo isso, alterar o outro para melhor, a gente também não constrói. Então, é muito importante que, poxa, olha, aquela pessoa, ela é atenta aos detalhes. Aquela pessoa gosta de me agradar. Que tal se eu fizer um pouquinho disso por ela também? Olha que legal, né? Então, a gente não pode ficar, porque a gente não pode ficar igual um poste parado. Eu sou assim, eu não mudo, a pessoa tem que me aceitar. Poxa, o relacionamento, se ele não nos ensina nada, para que ele está servindo, né? gente, em relacionamento, o problema muitas vezes é que a gente quer que a outra pessoa haja do jeito que a gente quer. A gente cria expectativa e cria decepção, porque não vai acontecer isso. A gente só vai viver bem com qualquer pessoa se a gente deixar ela ser como ela é, a gente respeitar. E outra coisa, uma pessoa que está sendo criticada por alguma razão, ela está precisando de ajuda, não de crítica, né? Mas o que eu queria, eu me lembrei, falando de relacionamento, eu me lembrei que tem um livro de John Gray, e tem um livro que eu não sei o autor que diz Por que homens mentem e mulheres choram. É interessante porque disse que o homem, ele quer estar sempre por cima, né? É assim, é vaidoso, a vaidade do homem de ser machão, aquela coisa assim que é bonito, né? Existe. É por isso que uma mulher, para estar num relacionamento bom, ela vai valorizar sempre esses pontos no homem, né? E é porque as mulheres choram. Diz que a mulher chora para comover, chora para pedir, desde pequenininha que já aprende, né? Aí eu achei tão interessante isso daí, eu me lembrei agora só para mostrar que ele tinha razão, né? Mas é da natureza da gente. Então, a gente respeitar a natureza do homem, respeitar a natureza do indivíduo, de cada pessoa, é muito importante. E eu acho que quando você está num relacionamento e aí que você percebe, né, que essa pessoa não quer se alterar, e isso provoca, não que a pessoa tenha que ser como você é, porque até ficaria chato, né? Mas se você percebe que aquilo ali não vai te levar a lugar algum, porque a pessoa não quer mudar, ou o que ela faz te machuca demais, te incomoda, aí tem que rever os conceitos, conversar, porque conversar é algo maravilhoso, é conversando que a gente se entende, né? Se não, deixa aí, né, gente? Deixa aí, porque tem gente que tá arrastando corrente em relacionamento, tá sofrendo, adoecido e não larga o osso. É, Risalva, nós eu, temos só 6 minutos agora. eu quero dizer só uma coisa. Para Sim, pessoas que pensam que o homem não gosta dela, ou a mulher não gosta dele, existe um livro que se chama, eu acho que é Cinco Linguagens do Amor. isso. Olha esse livro, porque existem diversas maneiras de expressar o Já. nosso sentimento. E por falar de expressar o sentimento, para finalizar, já que só tem 6 minutos, Pera, eu vou fazer a pergunta. Calma. diga. Olha, gente, dá um recadinho aqui antes que você finalize, né? Que eu quero te fazer uma pergunta final. Risalva, a partir dessa nossa conversa, ela resolveu que ela vai fazer
vários momentos desse, tá? A partir de agora, e eu vou ter participação também. E vai chamar Sem Fronteiras. Ela vai começar a contar a história dela para ajudar mais pessoas, porque hoje não seria isso, né? Então, ela vai começar a contar a história dela. Então, vocês estão vendo aí o Instagram dela, pode começar a seguir e vai ser uma coisa muito bacana e vocês vão poder mandar perguntas também e a gente vai fazer material em cima dessas perguntas, tá? Para quem gostou. E eu sempre, né? Eu sou das flores, eu sou do detalhe. Trouxe flores amarelas para você, para te dar força, para te dar coragem, ainda mais sabedoria, que é o que você já tem bastante, e muita luz, muita luz. É amarelo, porque amarelo é a cor do poder, né? E poder, gente, não tem nada a ver com força, tem a ver com saber. E agora eu queria te perguntar, numa única palavra, o que você quer deixar como despedida da sua fala aqui para as pessoas. Flores para você. Primeiro, eu quero agradecer as flores e eu quero dizer que somente um coração que habita um brilhante pode ver o brilhante no coração de outra pessoa. Então, isso daí é lindo, maravilhoso. Você é linda como essas flores. Eu agradeço muito. E gratidão, isso mesmo, Moema. Essa é a palavra que eu tenho para terminar. Muita gratidão. Uma pessoa que tem gratidão, ela é feliz. Então, a gratidão é o ingrediente da felicidade. Eu vi Deepak Chopra dizendo que você quer ser feliz todos os dias, você durma bem, coma bem, exercite, medite, limpe sua mente e agradeça todos os dias pelo que você já conquistou, pelo que você tem de bom, porque sendo assim você vai ser muito mais feliz, porque a gratidão é um sentimento que eleva. Muita gratidão, Anne Almeida, por me apresentar Carla. É mesmo? E se não fosse ela, eu não estaria aqui. Nós não estaríamos. Sim. Agora, Sem Fronteiras vai vir, calma. Mas agora, a partir de agora, eu vou reforçar o que Carla disse, né? Vocês podem mandar no privado uma pergunta para ela, para mim. Seja lá o que for, a gente vai responder ao vivo. Tá bom, Carla? Tá a gente ótimo. vai ter um outro momento como esse, respondendo as perguntas de vocês. Nós duas. Eu respondo as minhas, ela responde as delas, e a gente vai fazendo essa discussão e analisando os problemas juntos, porque o objetivo de existir no mundo é para ser feliz e cumprir com a missão que a gente tem, que é de fazer os outros felizes também, né? Sim, todo mundo, que todas as pessoas sejam felizes, gente, porque aí, por isso que a gente convida, assim, domingo à tarde, vamos ficar aqui, vamos conversar, porque eu tenho certeza que tanta gente convive com os outros, Risalva, e nunca parou para fazer perguntas tipo, o que importa para você? O que te faz sofrer, né? Então a gente fica muito no raso, patinando, sofrendo, então esse papo aqui, ele serve para isso. Se você gostou, um beijo para todo mundo que ficou com a gente aqui até agora. Só gente boa. Só e gente se que você tá no não caminho. gostou, e se você não gostou, 2 beijos para você, porque se você aprender a gostar, você vai ser muito mais feliz. Isso. E olha, gente, se você gostou, vai ficar gravado aqui no meu feed. Fale mais para outras pessoas assistirem também. De repente, né, serve para alguma coisa, é útil para alguém, que a intenção é ser útil. Então, nós estamos terminando agora. Risalva, minha querida, muito obrigada, viu? E Um abraço felicidade para todos nós. Parabéns, Carla. Parabéns para você beijo também. Para todos. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo.